Olá, é bom ter você de volta. Hoje nós vamos ver a linha B do artigo 896 da CLT, que trata de um caso especial de cabimento de recurso de revista por divergência jurisprudencial. Então, a linha B do artigo 896 da CLT traz que cabe recurso de revista para as turmas do Tribunal Superior do Trabalho das decisões proferidas em grau de recurso ordinário em dissídio individual pelos Tribunais Regionais do Trabalho quando derem ao mesmo dispositivo de lei estadual, convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo, sentença normativa ou regulamento empresarial de observância obrigatória em área territorial que exceda a jurisdição do Tribunal Regional prolator da decisão recorrida, interpretação divergente na forma da linha A. Ou seja, com certeza o texto fica um pouco convoluto, mas o que importa aqui é que a alteração significativa é que a divergência jurisprudencial deve se fundar não em lei federal ou na Constituição, como disposto na linha A, mas em dispositivo da lei estadual, da convenção coletiva, do acordo coletivo, da sentença normativa e do regulamento empresarial, com destaque que todas essas normas têm que ser relativas à observância obrigatória em área territorial que exceda a jurisdição do Tribunal Regional, ou seja, essas normas específicas devem ter observância obrigatória para além da área territorial que corresponda à jurisdição do Tribunal Regional que prolatou aquela decisão. Esse dispositivo traz apenas essa circunstância especial que relativa às normas locais. O que se vai verificar em verdade na jurisprudência do TST é uma certa oscilação no sentido da aplicação da linha B, ou seja, ela seria um permissivo, uma autorização para o interessado recorrer com base em divergência jurisprudencial, com base especificamente nessas leis específicas, nessas normas específicas, ou seria um limitador, no sentido de que, uma vez que a parte pretenda discutir a interpretação de lei estadual, de convenção de acordo, de sentença normativa ou de regulamento empresarial, ela só poderia vir com base na divergência jurisprudencial. Essa é a oscilação que se tem. Alguns julgados é possível encontrar que entendem que essa linha B, essa hipótese da linha B, é limitativa, ou seja, se a parte quiser discutir a aplicação de lei estadual, de convenção coletiva, de acordo coletivo, de sentença normativa, com essa observância obrigatória em área territorial que exceda a jurisdição do Tribunal Regional, ela só poderia vir por divergência jurisprudencial. Ela só poderia apresentar seu recurso de revista por divergência jurisprudencial. Mas, como visto, é um entendimento que oscila. Você tanto pode encontrar decisões que aplicam ferrenhamente essa disposição da linha B como uma limitação e outros que apenas tratam como mais uma possibilidade específica em favor da parte. Então, tentando destrinchar e trazendo uma leitura mais simples daquela norma disposta na linha B do artigo 896 da CLT, nós vamos ter então que a divergência que se demonstra com base na linha B do artigo 896 é relativa à norma diversa da lei federal e da Constituição da República, porque aqui essa divergência jurisprudencial relativa à lei federal e à Constituição da República já está tratada na linha A. Outra contingência relativa à divergência que se verifica é que essa divergência deve ser sobre norma específica que tenha observância obrigatória em área territorial que exceda a jurisdição do tribunal prolator da decisão recorrida, ou seja, que essa norma específica ela tem uma abrangência, ela tem uma eficácia que ultrapasse a área de competência territorial de um determinado tribunal regional que prolatou a decisão objeto do recurso. Essa circunstância é mais comum, por exemplo, em São Paulo, em que há dois tribunais regionais, e é mais comum a possibilidade de ocorrer a circunstância dessas normas específicas terem aplicação tanto na área de competência territorial do Tribunal Regional do Trabalho da segunda região, quanto do regional da 15ª região. Assim, então, identificando que essa norma específica nem vai ser lei federal, nem da Constituição da República, e também que essa norma específica tem a observância obrigatória em área que ultrapassa a competência territorial do Tribunal
que prolatou a decisão recorrida, deve-se identificar então que a divergência jurisprudencial que trata a linha B é relativa à lei local, ou seja, lei estadual, distrital e municipal. Apesar do dispositivo tratar apenas da lei estadual, a jurisprudência trata indistintamente a possibilidade da aplicação da linha B quando se trate de lei distrital ou lei municipal. Ocorre que, no caso de lei estadual, não é tão incomum como, por exemplo, vimos na circunstância de uma lei com aplicação no estado de São Paulo. Há 2 tribunais regionais e, nessa circunstância, pode facilitar ou pode propiciar essa divergência. Leis distritais e leis municipais têm um âmbito menor de aplicação e consequentemente, serão poucas as situações em que se verá essa circunstância, mas não é impossível verificar. O outro tipo de norma específica que pode justificar o recurso de revista com base na linha B do artigo 896 da CLT é aquela que tenta comprovar a divergência jurisprudencial acerca da interpretação de uma determinada cláusula de convenção ou acordo coletivo de trabalho, ou seja, um determinado sindicato, uma determinada federação ou mesmo uma confederação sindical firma uma convenção coletiva e, consequentemente, essa convenção pode ter efeitos em mais de um estado da federação, e nesse caso se torna um pouco mais habitual essa possibilidade. Há algumas categorias que são eminentemente nacionais, mas outras se pode verificar o caráter regional da atuação da empresa ou do sindicato, e nessa circunstância não é impossível e de alguma sorte até bastante provável que se encontra algum tipo de divergência na interpretação de uma determinada cláusula por tribunais diversos, tribunais regionais diversos. Igualmente, quando buscado o cumprimento de sentença normativa, ou seja, a decisão que julga o dissídio coletivo, pode ocorrer, em situações parecidas com essas que nós vimos anteriormente, uma categoria que tenha âmbito nacional ou regional, ou mesmo uma empresa que tenha âmbito nacional. Consequentemente, essa sentença normativa eventualmente poderia produzir efeitos para além da área de competência territorial de um tribunal regional. A outra circunstância que se deve destacar com relação a essas normas específicas é de que essa aplicação em área que ultrapassa a competência territorial de um tribunal regional pode decorrer da simples circunstância de um trabalhador prestar serviços e residir numa localidade diversa daquela que editou a lei ou da aplicação originária dessas normas coletivas. E, finalmente, a possibilidade do recurso de revista com base na linha B em virtude da divergência jurisprudencial acerca da aplicação de regulamento empresarial. Nesse caso também nós teríamos as circunstâncias das empresas de âmbito municipal ou de âmbito interestadual e especialmente as empresas de âmbito nacional. Então, nesse caso, na situação de que a discussão, a divergência jurisprudencial se verifique entre lei estadual, distrital, municipal, convenção, acordo coletivo de trabalho, sentença normativa ou ainda regulamento empresarial, e se essas normas específicas têm observância obrigatória para além da competência territorial do tribunal que prolatou aquela decisão, então vai ser possível o cabimento do recurso de revista com base na linha B do artigo 896 da CLT. Alguns aspectos que temos que verificar aqui, então, estão presentes na OJ 147 da SDI 1. Seu item primeiro diz que é inadmissível o recurso de revista fundado tão somente em divergência jurisprudencial se a parte não comprovar que a lei estadual, a norma coletiva ou o regulamento da empresa extrapolam o âmbito do TRT prolator da decisão recorrida, ou seja, além daqueles requisitos específicos da demonstração de divergência jurisprudencial que nós vimos nos vídeos anteriores, a parte interessada em interpor recurso de revista com base nesse tipo de divergência jurisprudencial tratada na linha B, deve demonstrar claramente que essas normas específicas extrapolam o âmbito de aplicação dessas normas específicas, extrapola o âmbito de competência territorial do TRT que prolatou a decisão recorrida. Além disso, é interessante verificar, não exatamente em decorrência dessa OJ, mas em virtude das limitações decorrentes da súmula 126 da 297,
que é interessante que a parte, se pretender interpor recurso nessa circunstância, faça que conste no acórdão recorrido de forma bastante clara qual norma estadual, norma coletiva ou regulamento de empresa e especialmente qual dispositivo e qual cláusula está sendo examinado, se possível, inclusive fazendo constar o teor dessa norma no acórdão recorrido, de modo a que se possa fazer o efetivo confronto entre as duas normas, especialmente para comprovar que a divergência trata da mesma disposição da lei específica e outra para permitir, de outra sorte, a demonstração da extrapolação do âmbito da competência territorial do determinado tribunal regional. Em alguns casos, é verdade, essa extrapolação vai ficar evidente, mas em outros vai ser importante que se destaque essa circunstância. Além disso, como dito, é interessante que a norma estadual, a norma coletiva, especialmente a cláusula da norma coletiva e o dispositivo do regulamento de empresa estejam, se possíveis, consignados por expresso no acórdão regional. O outro elemento que está um tanto superado vem no item 2º da OJ 147, que diz que é imprescindível a arguição de afronta do artigo 896 da CLT para o conhecimento de embargos interpostos em face de acórdão de turma que conhece indevidamente de recurso revista por divergência jurisprudencial quanto a tema regulado por lei estadual, norma coletiva ou norma regulamentar de âmbito restrito ao tribunal prolator da decisão. Aqui, a superação se tem em virtude de que não cabe mais embargos a STI por violação de dispositivo de lei federal. O que ocorre é que ele vem tratando da circunstância em que se conheceu um recurso de revista com base na divergência jurisprudencial referida na linha B do artigo 896, mas a norma específica tinha um âmbito de aplicação, um âmbito de eficácia restrito ao Tribunal Regional prolator da decisão. Nessa circunstância, o recurso não deveria ser cabível. Se a parte pretender interpor embargos para discutir justamente o conhecimento indevido desse recurso de revista, é uma situação bastante restrita, mas nesse caso ela deveria demonstrar a divergência jurisprudencial entre turmas do TST ou mesmo diante de decisão da SDI, mas com relação a essa questão processual, ou seja, de que só se conhece dessa divergência com relação a leis específicas desde que se demonstre a extrapolação do âmbito de competência do TRT prolator da decisão recorrida, ou seja, a divergência jurisprudencial que vai justificar os embargos será vinculada ao conhecimento, ou seja, a não observância pela parte e, consequentemente, pela turma dessa condicionante de que a norma local, a norma coletiva ou a norma regulamentar devem ter um âmbito mais amplo do que aquele da competência territorial do tribunal prolator da decisão. E de outra sorte, seria em tese possível o cabimento desses embargos com base na violação, na contrariedade à OJ 147 da STI. E aqui eu estou mais do que tudo adiantando esse tema. Depois que esgotarmos alguns aspectos mais importantes do recurso de revista, passaremos aos embargos, mas o importante aqui é destacar essa circunstância de que a parte deve comprovar a extrapolação do âmbito de competência territorial do TRT pela eficácia da norma e de que eventualmente pode-se discutir essa questão junto à SDI, mas no caso não observando o item 2º da OJ 147, mas apenas pela eventual divergência jurisprudencial ou pela contrariedade ao OJ 147. E ainda assim, em virtude das atuais restrições verificadas pela SDI na admissibilidade de embargos relativos a questões processuais, a tarefa seria bastante pouco promissora. E assim, examinamos a linha B do artigo 896 da CLT. Essencialmente, trata-se da demonstração da divergência jurisprudencial, tal como na linha A do artigo 896, observando essa contingência de que há necessidade da demonstração de que aquela norma específica na qual se fundamenta a divergência jurisprudencial tem eficácia maior em área territorial maior do que aquela correspondente à competência territorial do Tribunal Regional prolator da decisão. Eu agradeço a atenção
e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.